Isaías 64:8, primeiramente o versículo rápido, que diz assim: mas agora, ó Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, e Tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das Tuas mãos. Agora vai lá para Jeremias 18. Nós somos o barro e o Senhor o oleiro. Jeremias 18:1 diz assim: alô, Jesus? Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desce à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que com barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Deus, quando deu essa palavra de Jeremias 18, que falou sobre o vaso, Deus me mostrava a nós os vasos. O Senhor oleiro, é claro. E diz assim: pode o oleiro pegar aquele vaso que não está bom, que está com imperfeições, e refazer ele novamente? Pode. E o barro, para criar forma, primeiro ele pega ali o material e ele começa a moldar, usar as suas mãos, amaciando, amolecendo. E ali diz que quando você vai ver como é construído um vaso, fala que ele precisa tirar todas as imperfeições daquela matéria, todos os pedregulhos, as pedrinhas, todas as coisas, para ele se tornar um material limpo, puro, para ele poder ser umidificado pela água, e aí com a água virar um vaso, e com as mãos do oleiro moldar o vaso. E Deus falava no meu coração sobre mudança, quebrar, nos transformar. E como eu disse, Deus começou a falar primeiramente comigo, porque nós achamos que a gente só quebra o vaso, só é transformado quando nós aceitamos a Jesus. Então nós aceitamos a Jesus, nós vamos lá na frente, nós falamos: Senhor, muda a minha vida, me transforma, e realmente Deus faz o vaso novo. Só que isso nada impede de, conforme esse tempo passar, Deus te quebrar e fazer novamente. Porque o que adianta quando esse vaso não é puro, onde há pedras e ainda pedregulhos? Diz que quando o vaso ele é formado com essas imperfeições, ele não é forte. O vaso ele se racha rápido. Quando você tem um vaso que por qualquer coisa ele já quebra, ou você já compra, você vê que ele já está meio, porque teve imperfeições na formação dele. Então não adianta a gente encher aquele vaso de flores, de água ou de coisas bonitas dentro dele, porque aquelas imperfeições vão abrir frechas e rachaduras, e tudo que está ali dentro ele vai vazar. E Deus começou a falar comigo exatamente assim. Toda vez que nós estamos aqui na igreja, nós ouvimos a voz de Deus, nós nos enchermos, e a gente sai aqui cheio do Espírito Santo: Senhor, obrigado por este dia, tal. Chega no portão ali, não precisa nem ser em casa, parece que já começa a vazar tudo que você recebeu aqui. Porque como pode a gente viver para Cristo, viver em Deus, viver no Senhor,
frequentar uma igreja, mas nós somos o culto a Deus. O culto não é isso daqui. O culto ele continua quando nós saímos daqui. E o que adianta a gente fazer tudo isso? Ouvir palavras. Quem já ouviu palavras proféticas e maravilhosas nesse lugar? Eu falo que aqui é um altar de feijoada, de maná, do melhor. Porque nós não deixamos este lugar se estragar com pessoas sem caráter ou mentirosas, mas nós priorizamos. Nós podemos até ficar com uma igreja pequena ou nem com uma multidão. Mas o que adianta a gente sujar este altar, trazendo pessoas que vão só deixar feridas, ou vão trazer palavras proféticas, mas que na verdade são só palavras, não são de Deus realmente. E nós se alimentamos, e a gente acha que a gente está cheio, e já começa a vazar tudo aquilo que a gente recebeu. Porque há imperfeições, há rachaduras, e a gente tenta esconder, a gente tenta colocar um durex para vir na igreja, deixa eu pôr um pedacinho de durex, band-aid ou o que for. Não adianta, quando está rachado, ou você quebra e transforma de novo, ou nunca vai parar de vazar. Não adianta você vir na igreja e dar uma remendada ali, para quando você chegar os irmãos achar que você está todo fechadinho, todo fechado as brechas. Porque muitas vezes nós temos andado assim. A nossa aparência, ela parece boa para as pessoas, mas na realidade, Deus sabe quem você é. Nós temos vergonha de mostrar para o irmão quem nós somos. Nós ficamos preocupados de esconder para o marido, para a esposa, para o namorado, quem seja, as suas brechas, os seus pecados. Mas o principal, que é o Senhor que está vendo tudo que você está fazendo, nós não temos mais esse temor. Nós simplesmente escondemos da carne, mas do Espírito Ele sabe, porque nós sabemos disso. O Espírito sabe tudo que nós fazemos. O Senhor está o tempo todo vendo. E nós perdemos esse temor. E Deus me lembrou sobre algumas passagens quando pessoas escolhidas por Deus, vasos, começaram a se quebrar. Deus me lembrou de Sansão. Abre em Juízes 13, a partir do versículo 13, eu vou ler só algumas partes aqui. Juízes 13 diz assim: Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Primeiro, nessa parte, fala quando Deus escolheu alguém, assim como Ele escolheu Jesus para um propósito. Ele escolheu Sansão, mesmo antes dele nascer, dele ser gerado. Deus teve uma promessa na vida dele. E pegou uma mulher onde não tinha mais esperança e deu a ela uma promessa. Que ela iria conceder um filho. E esse filho seria para Deus. Ele seria consagrado para Deus. E nós somos escolhidos e consagrados um dia. Antes de você nascer, desde o ventre da sua mãe, Deus fez um propósito na sua vida. Deus fez planos para você. E nós sabemos quais são esses propósitos. De viver para a honra e glória do Senhor. Deus escolheu aquele menino para livrar o povo. Deus não falou que escolheu aquele menino para ser feliz, para ter grandes coisas,
ou para ser rei apenas e desfrutar do seu palácio ou algo assim. Deus deu aquele menino para criar um propósito em livrar o povo. Deus deu um chamado para ele, uma unção de servir e de guerrear. E Deus te chamou um dia também, quando Ele te escolheu e te chamou pelo nome e disse: filha, filho, você é meu e eu te chamei por um propósito de declarar o nome do Senhor Jesus na sua vida e de você ser a glória do Senhor aqui na terra. Aleluia. E aquele menino nasceu, cresceu, e todos ali, os pais sabiam para que aquele menino nasceu, qual era aquele chamado dele, qual era a unção dele. E ele era um vaso sem brechas, consagrado a Deus. Mas conforme a nossa caminhada, a gente vai indo, nós fomos lá para o versículo 16, lá no 16, a partir do verso 4, ainda em Juízes, diz assim: depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, o qual se chamava Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuadiu e vê em que consiste a sua grande força, e com que podereis dominá-lo e amarrá-lo, para assim subjugarmos, e te daremos cada um 1.100 ciclos de prata. Depois disse pois Dalila a Sansão: declara-me, peço, que em que consiste a tua força, e com o que poderia ser amarrado, para que não podereis subjugar? Ela começou a perguntar e tentar tirar dele da onde que ele tirava aquela força. Porque como nós estamos consagrados a Deus, como nós vivemos a unção, nós somos fortes e nada abala. Que quando nós estamos no Senhor, nós temos uma força sobrenatural. Que quando você passa por situações onde você acha que você não vai aguentar, é aí que o Senhor te dá força. Eu já passei por situações que eu falei: agora eu não vou aguentar. E Deus me deu uma força tão grande que a gente se sente até meio que egoísta. A gente fala assim: nossa, mas parece que eu não estou sentindo nada. As pessoas à minha volta passam pela mesma coisa, estão sofrendo. E parece que eu estou até anestesiado, sem sentir dor. Só que aí depois eu vi que era Deus me dando uma força sobrenatural para me passar por aquilo. E quando nós falamos que o Senhor tira o nosso medo, tira a nossa dor, a gente não entende. Mas é quando você passa por ela e você não sente, que você fala: Deus realmente está fazendo isso. E assim era Sansão. A força dele era sobrenatural porque ele estava no Senhor. Nada abalava, poderia vir o que for, ele destruía porque ele estava na unção de Deus. Mas aqui começa a quebra do vaso, começa as rachaduras do pecado, que é onde esse vaso começa a ser quebrado. Sansão tinha uma unção poderosa, mas começou iludido por uma mulher sem caráter, uma mulher que tinha interesses, uma mulher que queria, na verdade, o dinheiro, porque achava que fazendo isso e descobrindo o segredo de Sansão, ela ganharia muito. Nós não percebemos quando nós nos vendemos ao pecado. O pecado, ele vem de mansinho, ele vem sem você perceber. E eu vejo hoje, parece que antigamente, para a gente pecar, não tinha tanta tecnologia, não tinha tantas coisas, que parece que você tinha que maquinar o pecado. Era mais difícil, porque você já tinha que, já antes, deixar o diabo: olha, eu vou lá, eu vou encontrar com aquela pessoa, aí eu vou fazer aquilo. Hoje em dia, parece que você não precisa nem querer, ele já chega perto de você assim, está na sua mão. É muito mais fácil. O diabo pega aquilo que você usa, muitas vezes, para ser bênção para você edificar e ser edificado, para você pegar o pecado na sua mão e você começar a ser enfeitiçado por aquilo. Não digo só pelo celular, que para mim isso aqui é a maldição do século.
é o que tem destruído casamentos, é o que tem destruído crianças e jovens. Destruído totalmente. Crianças que eram para ser crianças estão se tornando jovens, maliciosos. Adultos, casamentos que eram para um amar o outro, um cuidar do outro. E amados, eu não estou falando aqui para ninguém, porque se for para falar que eu estou mandando recado para a igreja inteira. E até para mim. Porque se todas as vezes que eu entrar no Face e olhar lá só para fazer nada, ou entrar em outro lugar, ou no joguinho, ou qualquer coisa, eu fiquei pensando se todas as vezes que eu gastasse o meu tempo nisso, eu tivesse lendo a Bíblia, eu saberia muito mais. Eu não sei, não tenho conhecimento porque eu não quero. Porque se eu quisesse, eu trocaria. O que tira o meu foco para as coisas de Deus. E assim como Sansão começou a se iludir com aquela mulher bonita, que veio perfumada, ele era fraco. Porque ele tinha a unção de Deus. Só que ele não soube reconhecer as suas fraquezas. E Deus quer que você reconheça essas fraquezas na sua vida. Essas impurezas todos nós temos. Realmente para mim isso daqui não vai me tirar do foco. Mas para você vai. Para mim vai ser outra coisa. Mas se eu não reconhecer o que me leva a pecar e o que me leva a falhar, eu vou cair como Sansão caiu na armadilha da sedução, da beleza, das coisas materiais. Ele era fraco na parte sensual, de sexualidade. Ele tinha essa queda. Ele não era forte em todos os aspectos, mas ali ele não era forte. Ele não soube reconhecer. Reconheça a sua fraqueza, para que Deus possa te fortalecer nela. E aqui começa a descrever quando ele começou a brincar com isso. Aqui no 7 diz assim: respondeu-lhe Sansão: se me amarrarem com 7 tendões frescos, ainda não secos, então me enfraquecerei e serei como qualquer outro homem. Os príncipes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 tendões frescos, como ele disse, que ainda não estavam secos, e com os tendões ela o amarrou. Tinha ela no seu quarto interior homens escondidos. Então ela lhe disse: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. Quebrou os tendões como se quebra o fio da estopa chamuscada, assim não se soube em que lhe consistia a força. Sansão começou a mentir e brincar com o pecado. Começou ali de uma mentira, brincando, zombando, foi que o vaso começou a quebrar. E aí ele mente de novo. E aí a Dalila começa: você já me zombou comigo, você já me enganou por 3 vezes. Você não vai me falar realmente? Mas o que é? E ela começou com o talento dela, do demônio, a querer ganhar ele. E assim que o pecado faz com a gente. Você sabe qual é o seu pecado, qual é a sua fraqueza, reconheça. E não deixe ele tomar conta de você. Se você sabe que você não tem mais paciência, então feche a sua boca, mas não peque mais. É melhor calar do que pecar. É melhor você ficar quieto, engolir. Eu sei que é difícil quando você engole aquela bola que a pessoa pescoço. Que vontade de falar. Mas aí você chega e fala assim: Senhor, eu posso ter errado, mas eu não pequei. Eu renunciei à minha carne, à minha personalidade, à minha fraqueza, mas eu não pequei. Se você sabe que você não adianta mais você falar, então não fale mais. Fique quieto. A Dalila estava ali. Por que Sansão não parou, foi orar e foi buscar Deus? Não, ele quis brincar. Por isso, amados, não brinque. Não brinque. A unção que está sobre você, ela pode ser tirada por uma pequena brincadeira, por uma mentira. É onde Satanás entra e destrói tudo aquilo que Deus te prometeu. Toda a sua força é perdida. Porque o que adianta a gente se encher? Deus é dado a unção. Só que ele começou a brincar com as coisas de Deus. E aqui seguindo, disse lá, deixa eu ir para o 14, para não ficar muito estendida a nossa leitura. 18 fala assim: vendo, pois, Dalila
porque já ele descobrira todo o coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: sobe mais esta vez, porque agora me descobri dele todo o coração. Então os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela e trouxeram com eles o dinheiro. Então Dalila fez dormir Sansão. Fez dormir, eu fiquei pensando, como será que ela fez ele dormir? Acariciando, fazendo cafuné, dando alguma coisa para ele tomar que dava sono, não sei. Mas ela foi com jeitinho, com carinho, ele achando ali que ele estava na bênção, né? Com brincadeira. Então Dalila fez Sansão dormir nos joelhos dela. E tendo chamado um homem, mandou-lhe apartar-lhe as 7 tranças da cabeça. Passou ela a subjugá-lo e retirou dele a sua força. E disse aos filisteus: vem sobre ti, Sansão. Tendo ele despertado do seu sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez, como dantes me livrei. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor já tinha se retirado dele. Então ele disse: pode fazer, que eu vou sair daqui de novo. Porque ele não tinha percebido ainda que Deus já não estava mais com ele. E se nós não acordarmos desse sono e falar: Senhor, me perdoa, me molda, me muda, antes que eu perca tudo que eu tenho dentro de mim, que é o Senhor, antes que eu perca a essência e o temor. Ali ele já tinha perdido a força dele, e ele ainda se achava ainda forte, ainda estava se achando. E nós achamos que não, porque nós vimos na igreja, porque a gente frequenta, ou porque um dia nós somos batizados e aceitamos a Jesus, que a gente vai conseguir passar por tudo, que a gente vai ser forte, que a gente já está com um galardão já garantido, tem o certificado de batismo, está aqui. Não, amados, nós temos que estar atentos e alertas o tempo inteiro. Satanás tem te tocado, porque ali a força realmente não estava nos cabelos, estava dentro dele, que era a unção do Senhor. Mas lá no começo, quando fala sobre Sansão, Deus falou que não era para ele tocar em coisa morta, não era para ele cortar os cabelos, não era para ele beber bebida forte, ou o que aquilo quis dizer? Que tudo aquilo que Deus ordenou, ele começou a quebrar cada voto, cada decreto do Senhor, ele foi quebrando aos poucos, a mentira. Então o que Sansão fez? Ele quebrou tudo aquilo que Deus tinha declarado sobre ele. Deus fala para nós não tocarmos como ali no jardim do Éden, que era para ser um jardim maravilhoso. Deus falou apenas: não toque ali. Deus tem falado: não faça isso. E você insiste em fazer. Então o que era para ser maravilhoso, não reclama depois quando ficar ruim. Xaleca, você pode colocar só no fundinho? Dá para pôr? Não? Então tá bom. Então o que aconteceu? Quando Deus fala não toque, não faça, e você insistir em tocar, em fazer, Deus vai se retirar. Aí a consequência, a responsabilidade vai ser sua. E eu comecei a lembrar de José também. Mas José foi um vaso diferente. Quando quem conhece a história de José, mais ou menos, o que marcou muito foi que ele foi vendido pelos irmãos. Os que eram para guardar, os que eram para preservar, entregaram ele à morte. Venderam, não quiseram nem saber. Agora me fala, se fosse você no lugar, que vaso você seria? Qual o sentimento que você teria dos seus irmãos? Sentimento de ira, de ódio. Você não perdoaria. Nós somos assim, de coração duro. Sentimentos que têm nos levado à quebra de vaso. Como pode um vaso ter coisas estragadas e ao mesmo tempo ajudar uma flor a ter vida? Não existe como isso. E ali José diz assim, em Gênesis 45, do 4 a 8, fala quando José reencontrou os irmãos. Quem sabe o que José fez quando reencontrou os irmãos? Ele perdoou. Ele testou para ver onde estava o coração deles. A partir do momento que ele viu o coração dos irmãos, ele beijou, abraçou, esteve com eles. Amados do céu,
Se você entrou aqui hoje como um vaso quebrado, porque lá atrás você foi rejeitado, ou porque lá atrás palavras de maldição lançaram uma maldição sobre a sua vida, de você ser alguém com sentimentos que não são de Deus, que hoje vão atrapalhar o seu casamento, ou vão atrapalhar a sua vida profissional, sua vida sentimental. Mas sabe por que eu passo por isso? Porque minha mãe lá atrás fez isso comigo, porque lá atrás eu fui abandonado, porque lá atrás então nós justificamos os nossos erros, os nossos pecados. Mas em Cristo há uma libertação, há uma quebra de cadeias. José tinha tudo para viver assim, viver um remorso para o resto da vida dele, ou de usar, já que ele serviu aqui aquele palácio, serviu ao rei. Depois ele foi levantado, porque ele não saiu da unção, ele não saiu do foco. O coração dele, por mais que ele tenha sofrido, ele não deixou a ira entrar no coração dele. Então, se muitas vezes você foi rejeitado um dia, se muitas vezes você recebeu palavras de maldição, que você não ia ser nada, ou que você não ia conseguir nada, porque desde lá de trás Satanás queria que esse vaso fosse quebrado pro resto da vida. Ele foi diferente. Ele mesmo, com todo o poder que ele tinha, ele continuou com o coração humilde. Ele continuou com o amor dentro dele. Então tudo que você recebeu de maldição, toda palavra sobre você, reverta ela em bênção, transforme esse ódio em amor, transfira amor, porque a gente dá aquilo que a gente tem, e se a gente não tem como você dar o que você não tem. Se você foi um vaso quebrado, porque você pecou um dia, você fez algo errado, e até hoje essa acusação vem sobre você, não faz você crescer. Deus quer te libertar hoje. E pode o oleiro não querer destruir o próprio vaso e transformar num vaso novo? Não importa quanto tempo passou, não importa quantos anos você tem, não importa quantos anos o seu casamento tem destruído, não importa. É tempo do oleiro destruir e fazer um vaso novo. Não importa quanto tempo passou, José continuava com seu coração humilde, sabendo que lá na frente Deus ia libertar a vida dos irmãos, que cresceu com peso, passou fome e teve que se humilhar e até ele para pedir alguma coisa. Ele podia ter rejeitado o alimento, ele podia ter negado, ter preso e matado. Não, porque o ódio não dominou o coração dele. Ao contrário, ele deu amor no lugar de dar a pedra. Eu sempre falo que o amor é a nossa maior arma. Tá brigando, tá com problema, dá amor para você ver se não acaba tudo na hora, porque Deus é amor. O que Jesus fez quando estava sendo crucificado? Continuava dando amor, sofrendo e sofrendo. Amados, vaso foi formado para servir, não foi formado para ser. Vaso foi formado para colocar algo dentro. O vaso vazio não faz nada. Você imagina esse vaso aqui, você acha que ele é bonito sem nada em cima? Ele foi formado para servir, para colocar algo dentro, e aquilo que está dentro dele ser glorificado. José, ele foi levado como um vaso, onde ele não usou aquele poder dele para desfrutar, mas não, ele usou aquele poder para salvar um povo. Sansão, mesmo no último momento, ele cumpriu: Senhor, pelo menos só mais uma vez, Senhor, me dê novamente a tua unção, Pai, para que eu possa acabar com os filisteus. E pela última vez o Senhor deu força para ele, e todo aquele palácio foi derrubado. E fala que Sansão matou mais pessoas em morte do que em vida. Por quê? Porque nós precisamos morrer para que Cristo cresça em nós. Nós precisamos deixar o nosso orgulho para que Cristo cresça em nós. O nosso remorso, a nossa falta de amor, nossa falta de perdão.
Em Romanos, é muito forte essa palavra, em Romanos 9 diz assim, que tem tudo a ver com o barro que nós estamos falando. Romanos 9, eu leio aqui, nem precisa. 20. Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura, pode o objeto perguntar quem o fez? Por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para que o mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Nós temos a mania de dizer assim: eu sou assim, Senhor, por que o Senhor me fez assim, agora aguenta? Quem somos nós para questionar a Deus por que isso está acontecendo? Nós somos barro, Deus é o nosso oleiro, o nosso dono. É fácil a gente reconhecer o erro do outro. Ou você escutar essa palavra e falar assim: por que ele não está aqui hoje? Por que ela não está aqui hoje para ouvir essa palavra? Mas Deus quer falar conosco. Todos nós precisamos renunciar a nossa carne, o nosso eu, e mudar. Porque se um vaso foi feito para servir, Deus chamou Sansão para quê? Para salvar um povo. Deus chamou Davi para quê? Deus chamou José para quê? Para servir, amados. Deus não te chamou para viver num palácio apenas se alimentando e usufruindo das riquezas. Deus tem te levantado como rei, e o rei quer servo. Porque Davi, quando não foi para a guerra, que ele ficou em casa sem fazer nada, o que ele fez? Pecou. Então quer dizer, Deus está te levantando para cada vez você servir mais, para cada vez você descer mais. Porque se você parar e começar a olhar as coisas que estão acontecendo e querer brigar e achar que você ainda tem força, assim como Sansão achou que tinha, não vai dar mais tempo não, amado. Aleluia. Eu fico imaginando os pais de Sansão sabendo que ele não podia tocar, o que ele não podia fazer, e vendo o próprio filho se entregando e perdendo os maiores talentos que Deus deu. Você imagina você jogar fora tudo que Deus te deu por uma leve experiência, uma momentânea, relação ou o que for. Será que vai valer a pena você perder tudo que Deus está te dando? Imagine você foi escolhido dentro do ventre da tua mãe para renunciar e para que a glória do Senhor resplandeça sobre a sua vida. A gente faz tanto por nós mesmos e tão pouco para Deus. Se você nasceu para servir, quem você tem servido? Se mesmo os da nossa casa a gente não consegue amar, se mesmo os que nos amam, que estão ao nosso lado, que são as pessoas mais importantes, você não consegue servir em amor, o que vai adiantar? Faça como José. Ele foi humilhado, foi tido como escravo. Você já imaginou coisa pior? Você não tem direito de nada, viver preso. Mas ele continuou na unção e sonhando os sonhos de Deus. Ele poderia ali, quando ele foi preso, nem querer uma interpretação de ninguém, não. Deixa eu aqui, já estou mesmo todo lascado, vou ficar aqui. Não. Mesmo sendo humilhado, envergonhado, sob uma calúnia, ele não parou de servir, de amar e de dar o que ele tinha, que era o melhor, que era o precioso de Deus. O que tem guardado no seu coração que você não tem multiplicado? Quanto tempo mais vai passar e a gente não vai ser vaso de servir? Vai continuar entrando e saindo e anos passando e o vaso vai continuar rachado, porque você não quer descer na roda. Sabe como? Você fala assim: eu não sou nem de barro, eu sou de pedra. Senhor Jesus, ô vaso duro. Sabe por quê? Ele está seco. Ô terra seca. Sabe quando a gente fala? Ô terra seca. Deus quer começar a jogar primeiro os pinguinhos, o jatinho, modificar, começar a dar vida. Porque a água é vida. E o que molda o barro é a água.
água. Não adianta só ter barro se não tiver a água e o oleiro, que é o Espírito Santo e Deus para te moldar. Começa a pensar agora: Senhor, por que eu rachei, Pai? Por que eu ainda tento me enganar e mostrar para os outros que eu sou um vaso bom, Pai? Se eu não tenho servido, Senhor, nem para colocar água dentro, Pai. Quando eu saio daqui, toda essa água vai embora, Senhor. Ou desperdício de tanto tempo, Pai. O que tem iludido os meus olhos, ó Pai? O que tem me feito pecar, Senhor? Deus quer te mostrar hoje, para que você viva uma nova vida em abundância. O vaso não foi feito para ficar vazio. A partir do momento que o vaso é vazio, ele se torna inútil. Eu tenho um vaso lá em casa que eu estou colocando controle remoto dentro, que eu nunca mais comprei, foi para planeira, ele se torna inútil. Qual a utilidade de um vaso? É para pôr o controle remoto dentro? É para ficar papeando só no celular? Ou é para ficar discutindo dia e noite, dia e noite, dia e noite? Ou você ficar falando do irmão dia e noite? O que há dentro de nós, quando vê o seu irmão prosperando, que sentimento? É uma oportunidade hoje. Foi a última oportunidade de Sansão. Fala: Senhor, pela última vez, Pai, me dê a oportunidade novamente de não perder os seus dons e talentos, de não perder a minha vida, Senhor. Mas que eu possa, se for para morrer hoje, mas que eu morra, Senhor, com o coração arrependido, sabendo o que o Senhor quer de mim. É tão difícil, amado, como se você está numa situação ali onde o diabo quer te usar. Quantas vezes o diabo nos usa, a gente fala, a gente sabe repreender, a gente sabe falar, mas o diabo quer usar das nossas vidas para tirar a unção dos outros. A gente tem servido ali como Dalila, é fácil julgar a prostituta ou amaldiçoar, mas muitas vezes nós temos feito isso, acabado com a unção dos outros, ou com inveja, ou falta de perdão, falta de amor. Ah, mas essa palavra não é para mim, mas é muito forte. Amados, é para nós. Será que eu me alegro com a unção do meu irmão? Será que eu me alegro com a prosperidade do meu irmão? Será que eu sou submisso àquele que eu devo ser? Ou se na minha boca já está automática a resposta, é a grosseria, é a patada? O que está no meu coração? Eu comecei: Senhor, me mostra. Porque a ilusão de achar, porque eu vou na igreja, nunca abandonei o ministério, estou há 10 anos, isso é ilusão. Eu tenho que me converter e me quebrar como vaso todos os dias. Aleluia, Deus. E achar que esse vaso está bom, não importa o tempo que for, Deus quer me transformar. Será que eu não posso ir muito mais além, servir muito mais do que eu estou servindo? Será que na hora que eu tenho que dar perdão, eu piso mais em cima, levanto o meu nariz e falo: ei, tá vendo o que você fez comigo? O que nós temos sido? Que posição nós temos tomado? Será que nós temos dado amor na hora que você dá vontade de dar um tapa na cara, você vai lá e beija? O que você tem feito? Ou quando alguém erra, o seu filho erra, ou quem seja erra, tá vendo? Eu te falei. Se eu no seu lugar tinha feito isso, tinha dado tudo certo. Dê amor. Fala: não importa, mas Deus está aqui para te ajudar. Eu quero ser o Espírito Santo, usada pelo Espírito Santo para te levantar, não para te derrubar. Qual que é a sua pedrinha que tem te rachado? Pode ser coisas pequenas, mas é mentira. Não existe mentira. Eu menti para o meu marido, mas você mentiu para aquela menina do telemarketing também. Mentira é mentira e é do diabo. Então minta, não importa. Ele não está. Não posso atender agora. Eu não tenho dinheiro para pagar. Quando eu tiver, eu ligo. Fale a verdade, doa quem doer, mas não minta. Não se aliancie com Satanás. É isso que o diabo quer. É uma pequena mentirinha. Aí daqui a pouco mais um pouquinho, até você estar todo um vaso quebrado. Mesmo se que ainda a terra seca aqui, eu profetizo que vai começar a chover sobre essa terra. E não importa quanto tempo esse vaso está duro, empedrado,
Mas eu creio que Ele pode. Não importa, mas como pode, Pati, um vaso já duro ser transformado de novo? Como disse aqui, como pode você questionar Deus? Foi Ele que te fez. Ele quer te refazer. Não importa quanto tempo de igreja você tenha. Se você não chegou ontem, você está há 20 anos. Deus quer te moldar. Todos nós precisamos passar pela casa do oleiro. E ali em Jeremias 18, diz o quê? Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desce à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Você tem coragem de entrar na roda do oleiro hoje? Você sabe o que quer dizer descer? Descer é você se humilhar. Feche os teus olhos. É se humilhar e reconhecer que você precisa ser transformado. É como eu disse no começo, você pode fechar o seu coração, deixar esse barro seco, continuar aí de pé, todo rachado, e sair daqui da mesma forma que você entrou. Mas você pode também deixar Deus molhar você agora, deixar Deus o modificar, e Deus te mostrar quais são as pedras, as imperfeições que tem de rachado. Deus pode começar a te mostrar hoje e fazer toda a pedra, arrancar tudo, todo o barro seco. Escute o que Deus está dizendo. Comece a amolecer agora a água do Espírito. A palavra de Deus está aqui. O Senhor Jesus está aqui, Ele é o próprio oleiro. Pare de questionar o que tem acontecido, o que tem feito. Deus quer moldar cada um de nós, amados. Comece a deixar a água entrar e penetrar sobre você.
Ti como vaso de honra, Senhor. Não um vaso inútil, Pai, mas um vaso usado para a Tua glória. Eu quero, Senhor, ser o suporte, Deus, para que a Tua glória resplandeça em mim, para que vidas que passem por mim recebam água, consigam florescer, Deus, que eu consiga servir como um vaso nas Tuas mãos e ser usado, Senhor, para tantas coisas, ó Pai. Será que você consegue fazer essa oração? Fala, Deus, eu não quero sair daqui da mesma forma que entrei. Se eu pequei, Deus, e fiz rachar aquilo que o Senhor moldou, Deus, eu oleiro, amados, para te refazer e te exaltar. Deus não te chamou para vergonha, mas Deus te chamou para ser honra, para servir, para amar, para cuidar. Assim como flores que sem água não tem vida, você é o vaso que pessoas, quando estiverem em contato com você, vai sentir a vida, o Espírito Santo ressuscitando. Deus quer te transformar. Começa a quebrantar agora a sua alma, o seu coração. Deixa onde você vê, Senhor, aqui é muito difícil de mudar, Pai. Foi uma vida vivendo assim. Foi anos com palavras de maldição. Foram anos de sofrimento, você pode falar. Mas não importa. Quando você está na unção do Senhor, Ele te faz forte em toda a fraqueza. Todo o altar levantado para Satanás é quebrado. Porque você se fortalece no Senhor e acaba todo medo. Quando você se fala, Senhor, eu quero ser transformado. Quando o oleiro, ele molda o vaso e passa uma navalha em volta, tirando as imperfeições, começa a ver o Senhor passando, mesmo que na hora que essa faca passe doa um pouquinho, pode estar doendo ali agora, mas é o processo da transformação. Eu sei que você gosta de errar, eu sei que você gosta de pecar, mas vai valer a pena ser quebrado hoje e ser transformado, porque haverá alegria verdadeira, haverá transformação verdadeira, habitará o Espírito Santo dentro de você de uma forma que todos que chegarem próximo a vocês não aguentarão, porque verão a glória de Deus sobre a sua vida e se renderão a esse Deus que te transformou. Me muda, Senhor. Eu quero começar a fazer essa oração, Pai. Me perdoa, Senhor. Eu não quero viver uma aparência, Deus, as pessoas acharem que eu não tenho erros, ou porque eu sou perfeita, porque eu sou esposa do pastor Rodrigo. O Senhor sabe, Pai, como eu sou teimosa muitas vezes, como na hora de eu ficar quieta eu falo. Quantas vezes, Deus, eu falei, Deus, me perdoa, para que eu falei isso? Pai, porque eu quero enganar todos, oh Pai. Meu esposo sabe quem eu sou, ele sabe as falhas que eu tenho. O que adianta, Deus, eu ensinar, mas na minha casa eu não consegui viver com meus filhos? Quantas vezes, Deus, eu gritei com eles? Quantas vezes, Senhor, eu não fui uma mãe sábia? Quantas vezes eu não fui uma esposa excelente, Deus? Quantas vezes eu deixei de orar pelo meu marido? Quantas vezes, Deus, eu não intercedi como eu precisava